Olá, estudantes! Eu sou a professora Daniela, vocês já me conhecem. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, eu não vou aparecer para vocês, mas essa daí é minha mão. Eu vou estar por trás das câmeras. E hoje nós vamos revisitar aí a unidade 8, tá? Do volume 2 do material de vocês, referente aos povos indígenas aí do Brasil. Nós já terminamos essa unidade, né? A professora Fanny terminou com vocês na última aula. Então hoje nós só vamos rever alguns conceitos chaves para que a gente revise esse conteúdo, retome ele e fique bem explicadinho para vocês, tá? Pegue seu livro, seu caderno de atividades, as suas anotações e vamos lá. Bom, gente, vamos lembrar então, tá? Algumas das características aí referente à chegada do homem na América. Vocês lembram como foi a chegada do homem na América? Como se deu essa chegada, né? Lembram-se se foi pelo mar, se foi por terra, se foi lá na América do Norte, se foi aqui na América do Sul? Lembra que nós debatemos um pouquinho sobre isso? Como será que foi essa chegada, né? Bom, vocês percebam que ao longo do vídeo, possivelmente vocês vão ver alguns rascunhos em lápis que eu deixei pronto para a aula de hoje, para fazer os desenhos para vocês, mas não tem o que fazer, não é mesmo? Bom, vamos lá. Discutimos sobre o Estreito de Bering na aula, né? Que é esse estreito que liga aí a Rússia ao Alasca e que as teorias científicas dizem que o homem chegou por esse estreito, mas que aqui no Brasil nós temos um parque chamado Serra da Capivara, um parque nacional, e que lá tem algumas pinturas rupestres mais antigas do que as evidências do povoamento da América, do que as que existem lá na América do Norte. Então, que possivelmente os homens chegaram primeiro aqui pela América do Sul, né? Essas pinturas rupestres desbancam aí essas teorias que falam que os homens chegaram aí pela América do Norte, tá? Então, isso é algo interessante pra gente se questionar, beleza? Então, falamos sobre isso em aula, sobre o Parque da Serra da Capivara, até indiquei documentário para vocês, lembram-se? Bom, gente, além disso também, entendemos como que é a divisão, né, das populações indígenas, que existem os troncos linguísticos, que é algo maior, né, grupos maiores, que isso afunila, né, para famílias, e isso afunila ainda mais para línguas. Então, os troncos linguísticos são grupos grandes do qual essas populações indígenas se identificam, tá? Aí isso afunila para famílias que têm características ainda mais semelhantes, e as línguas que têm características ainda mais semelhantes, como se fosse um funil, né? Bom, um exemplo disso é o tronco linguístico tupi. Dentro do tronco linguístico tupi existe a família tupinambá e dentro da família tupinambá existe a língua tupiniquim, né? Então esse funil que eu desenho do lado para vocês, tá? É um funil para vocês lembrarem, né? Que o tronco linguístico é um grupo maior e que vai afunilando para a língua, né? Que são grupos linguísticos menores, tá? Não se esqueçam disso. Falamos também que, além da chegada lá dos povos da América, a gente precisa debater também se eles eram nômades, seminômades, como que se deu a sedentarização desses povos, e que lá, há cerca de 12 mil anos atrás, eles eram caçadores e coletores, né? E o que seria isso? Eles literalmente migravam de um território ao outro, fazendo caça, coleta de alimentos, caça de animais, né? Coleta de alimentos, caça de peixes também, e a pescaria, né? E assim eles sobreviviam. Então eles não estavam fixos, né, nas regiões, e sim se movimentando, né? Eles não eram nômades, falamos sobre esse conceito, né? Conceito de nomadismo. E que lá em torno de mais ou menos 6.000 anos, eles começaram a se tornar seminômades. E que o interessante para a gente descobrir quando eles se tornaram seminômades são os vasos, né? Lembra que falamos dos vasos para vocês? Que esses vasos eram utilizados para guardar a caça e a coleta que eles faziam. Só que pensem comigo, né, o que debatemos em aula. Se eles precisavam guardar essa caça e essa coleta, então eles já estavam fixos em alguma região, né? Eles não estavam mais se movimentando tanto. Então esses grupos passaram a se sedentarizar. Esses vasos eram feitos, por exemplo, de conchas, de cascas de árvore, e hoje eles são importantes fontes históricas para descobrir quando que esses povos se sedentarizaram, né? E aí em torno de mais ou menos 6.000 anos, né? Isso é interessante. Então ali é justamente isso que estamos relembrando, né? Esses vasos eram construídos de conchas, cascas de árvore utilizados para guardar caça e coleta e são hoje importante fonte histórica para estudar essas populações indígenas, tá? Além disso, gente, debatemos também sobre a importância aí que se tem em debater onde estão as populações indígenas no Brasil hoje, sendo que quando os europeus chegaram,
tinha aqui 3 milhões de pessoas que compunham esses grupos indígenas. E atualmente nós temos em torno de 896 mil pessoas que compõem os grupos indígenas, né? Por que que decaiu tanto? Isso é chamado de genocídio indígena, né? É o fato dessas populações terem morrido muito por conta de doenças trazidas pelos europeus, do qual eles não tinham anticorpos. Então, tudo isso é importante a gente debater. Onde é que estão essas populações indígenas, né? Qual é a presença delas aqui no Brasil? O que que elas passaram da chegada dos europeus para cá? Bom, gente, além disso, tá? É importante a gente debater também, falamos sobre isso, sobre os diários de bordo, né? E qual é a importância desses diários de bordo, porque eles relatam como eram essas comunidades. Falamos sobre o Hans Staden, que tem no livro de vocês. Então, esses viajantes europeus passavam pelo Brasil com seus diários de bordo e eles descreviam aí o que eles viam no Brasil. Descreviam, por exemplo, como era a organização das tribos indígenas, né? Descreviam também como eram os rituais, né, indígenas, e tudo isso eram registrados em diários, que a gente chama hoje de diários de bordo, que é o que eu desenhei aqui no cantinho para vocês. E tem de exemplo no livro de vocês, falamos em aula sobre o Hans Staden, que foi um dos viajantes mais famosos aí desse período. Beleza, gente? Bom, gente, além disso, falamos também sobre o fato dos indígenas também terem os seus conflitos. Assim como os europeus têm conflitos, falei para vocês em aula, né? Os europeus são todos europeus, mas já passaram por diversas guerras. Quando falamos de África também, as tribos tinham seus conflitos. Aqui não é diferente, tá, gente? Os indígenas também têm os seus conflitos. Isso é, por exemplo, uma forma de reafirmar a identidade deles. Então, esses indígenas que guerreiam entre grupos diferentes, línguas diferentes, são também uma forma de construir a sua identidade. Beleza, gente? Bom, além disso, falamos sobre a organização das tribos, né? Que elas poderiam, que existiam as ocas, que são essas casas redondas, né? Que elas poderiam estar organizadas em círculos, com uma grande oca no meio, que era de convivência comum, ou que elas poderiam estar organizadas em círculos e com um espaço no meio livre, né? Que é também de convivência comum. E que as tribos grandes eram divididas em aldeias pequenas, que são essas pequenas organizações de ocas. E que essas ocas eram construídas aí de folhas de palmeira, uma vez que os indígenas tinham grande apreço e contato com a natureza, utilização de produtos da natureza no seu cotidiano, né? Na sua vida. Além disso, também falamos em aula, referente a esse conteúdo, que dentro dessas comunidades existia um pajé, que era geralmente aquele homem mais velho, que por ser mais velho, acreditava-se que ele tinha o conhecimento necessário para manter nessa comunidade. Então ele era responsável também por se comunicar com os espíritos da natureza, com os animais, com as chuvas, com as árvores, as plantas e transmitir isso para a tribo como forma de mensagem. Então esse pajé é extremamente importante, uma vez que a tradição dessas tribos são orais, né? Eles falam sobre tradições orais, né? Além disso, também comentamos sobre a poligamia. Dentro desses grupos, a poligamia sim existia, mas a poligamia, ela era só permitida entre os chefes, tá? Então não era algo assim comum, utilizado por todos, né? E falando em chefes, também falamos sobre os grupos, citamos em aula os rituais antropofágicos desses grupos, né? Aqui estamos falando sobre poligamia, que é um desses costumes, mas os rituais antropofágicos também. Esse consumo de carne não era o canibalismo pelo canibalismo, mas existia um significado por trás, que era absorver a sabedoria do inimigo quando eu consumo a carne dele. Então, assim como a poligamia existe um significado, os rituais antropofágicos também têm um significado, beleza, gente? Falamos também sobre as máscaras desses grupos, né? E do quão é importante aí a utilização dessas máscaras em rituais, por exemplo, religiosos. Uma vez que essas máscaras que eram construídas de cascas de árvores também, de peles de animais, elas detinham algum tipo de magia, do qual traduzia aí as crenças dessas populações indígenas, tá? Então essas máscaras, elas não são adornos, apenas adornos, né? Elas também possuem um significado muito forte por trás. Quando falamos de África, falamos sobre as máscaras africanas. Inclusive, falamos sobre Pablo Picasso, né? Esse artista famoso que se inspira nas máscaras africanas para fazer a sua arte.
Então, aqui as máscaras para as populações indígenas também é bem importante. A música está muito integrada a esses rituais, né? A essas populações indígenas também, uma vez que a música também é uma forma de demonstrar respeito à natureza e de um dos integrantes do que compõe os rituais religiosos indígenas, construídos de ossos, os instrumentos musicais, de cascos de tartaruga, de madeira. Então percebam a utilização de elementos muito naturais aí dentro do que esses indígenas utilizam, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Temos características da população indígena hoje? Temos muito, né, gente, que a gente consome, por exemplo, a mandioca. Muitas regiões do Brasil têm nome que vem do indígena, né? Que vem das populações indígenas. O banho que nós tomamos todos os dias. Mas aí eu volto a perguntar para vocês, né? Se nós utilizamos tanto aí dessas populações, costumes dessas populações indígenas, por que é que hoje elas estão em tão pequeno número no Brasil? O que que aconteceu? Importante a gente se questionar isso. E não é porque a aula de hoje foi diferente que nós não vamos ter exercícios, então, por favor, anotem aí para a live, exercício 2 da página 23, exercício 3 da página 25. Nos vemos na nossa live de revisão. Lembre-se, SP com você e até a nossa live, estudantes. Bons estudos para vocês!